Olá, quero hoje compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês, continuando os nossos estudos de quarta a respeito de uma igreja saudável na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós estudaremos Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que pudesse acompanhar o estudo. Efésios capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 13. Antes, porém, de meditarmos, vamos ter uma palavra de oração pedindo a bênção de nosso Deus. Ó Senhor amado, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, ó Pai, e pedimos a operação do Teu Espírito Santo para que todos aqueles que ouvirem a Tua palavra possam ser edificados, possam ser consolados e corrigidos. Haja em cada coração, os enchendo com o Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você tem consciência de sua vocação e das implicações da sua vocação? Você sabe para que você foi chamado? É necessário para que a igreja seja saudável, é necessário que tenhamos consciência da nossa vocação e que tenhamos consciência também das implicações e das aplicações relacionadas à nossa vocação. Quando olhamos para esse texto das Sagradas Escrituras, nós vemos que Paulo ele demonstra essa consciência de sua vocação e demonstra também saber muito bem das implicações da sua vocação ministerial. Sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Óbvio que ele teve um chamado diferenciado. Hoje não existem mais apóstolos. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo. Todavia, nós podemos através deste estudo a respeito do próprio chamado do apóstolo Paulo, nós podemos aprender sobre a nossa vocação também, sobre o nosso chamado também diante de Deus. Por isso eu quero compartilhar no capítulo 3 de Efésios, versículo 1 até o versículo de número 13, algumas questões relacionadas ao chamado, à vocação do apóstolo Paulo, e para que também possamos aprender sobre o nosso chamado e a nossa vocação. O primeiro ponto importante que eu quero compartilhar neste texto é que o apóstolo Paulo ele tinha plena consciência de seu chamado. Paulo ele demonstra ter plena consciência de sua vocação ministerial. Nós vemos isso de uma maneira mais explícita no texto, no verso 7 e verso 8, que diz o seguinte: do qual, ele está se referindo ao Evangelho, do Evangelho, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar aos gentios. Nós estudamos na quarta-feira passada que os gentios são aqueles que não são judeus. Deus chama judeus à salvação em Cristo, mas Deus chama também gentios, ou seja, não judeus, à salvação em Cristo. E Paulo ele demonstra ter consciência dessa vocação. Ele tem consciência que a sua vocação ministerial estava atrelada, estava relacionada com a revelação de que o evangelho também fora dada aos gentios. Ele tinha consciência de seu chamado. Paulo enfrentava dura oposição de muitos judeus e até de muitos crentes na igreja em relação ao seu chamado, porque afinal de contas ele não fora um dos 12, mas ele foi um apóstolo legítimo. Algumas pessoas, portanto, tinham dúvidas em relação ao chamado apostólico do apóstolo Paulo. Era necessário que ele tivesse, então, consciência plena de que o Senhor o chamou para o ministério. De igual modo, nós devemos também ter consciência do nosso chamado. Muitos de nós foi chamado para o ministério da palavra, só que a maioria das pessoas não foi chamada para o ministério da palavra, no entanto, foi chamada para outras funções na sociedade. Deus te chamou para ser um pai, uma mãe, filho, um empregado, um empregador, um político e assim por diante. A ideia é que nós devemos ter consciência, plena consciência, das funções para as quais Deus nos chamou. Quando nós não temos consciência das funções para as quais Deus nos vocacionou,
as pessoas acabam sofrendo, as pessoas que são subordinadas a nós, ou as pessoas às quais nós nos subordinamos, elas acabam sofrendo por conta da nossa falta de consciência relacionada ao nosso chamado. Na Igreja de Cristo, todos foram chamados para alguma coisa. Com certeza você foi chamado para alguma coisa. Pode ser que você não tenha consciência nesse exato momento daquilo para o que você foi chamado especificamente. Todavia, todos os crentes foram chamados para, por exemplo, evangelizar, para adorar a Deus. Todos os crentes foram chamados para congregar e assim por diante. Existem aqueles chamados gerais e existem os chamados específicos. É o Espírito Santo, é Deus que vai te mostrar exatamente para o que ele te chamou. É necessário ter consciência da nossa vocação. Nós vemos também nesse texto uma segunda verdade importante a respeito da vocação do apóstolo Paulo, que ele também demonstra ter consciência do grande mistério por trás de seu chamado. Havia um grande plano de Deus, um grande mistério por trás do chamado do apóstolo Paulo. Nós vemos isso do verso 3, verso 4, 5 e 9, esta realidade importante, quando, por exemplo, ele diz que Deus revelou a ele o seu chamado. Deus revelou a ele, inclusive, o conteúdo do seu ministério. É importante o apóstolo Paulo ter demonstrado isso para que as pessoas tivessem a noção de que o evangelho de Jesus Cristo fora dado ao apóstolo para que esse pregasse, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Nós vemos isso, nós vemos essa consciência que Paulo tinha do grande mistério que havia em sua mensagem, que estava por trás de seu chamado apostólico. Por exemplo, no verso 3, que diz o seguinte: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Repare que várias vezes nesse texto aparece a palavra mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Essa revelação aqui demonstra que o apóstolo Paulo estava querendo deixar claro para aqueles crentes que ele não recebeu o evangelho, ele não chegou à conclusão que Jesus Cristo era o Senhor, que ele era um pregador do evangelho, por conta de sua racionalidade, por conta de sua própria inteligência, ou até por conta de seus privilégios como judeu. Ele chegou a essas conclusões através de uma revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, o chamou, mostrou para que havia o chamado, e o apóstolo Paulo então tem plena convicção do conteúdo também do seu chamado. No verso 4 diz o seguinte: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículo 5, nós vemos mais coisas reveladas pelo apóstolo Paulo quanto ao grande mistério que estava por trás de seu chamado. Por exemplo, verso 5 diz o seguinte, na continuação: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E o verso 9 diz o seguinte: e manifestar, ele está falando que foi dado o privilégio para ele de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele tem, então, demonstrado aqui que existe um mistério relacionado ao seu chamado apostólico. Isso continua, por exemplo, no verso 6, onde ele, de fato, declara o que é esse mistério que está relacionado ao seu chamado apostólico. E esse mistério nada mais é do que, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Este grande mistério dizia respeito à salvação dos gentios. Ora, é óbvio que Deus sempre tentou salvar os não-judeus também. Todavia, no Antigo Testamento, isso não está claro. Quando Jesus se torna carne, ele chama os apóstolos e ele vai deixando isso claro gradativamente através do processo de inspiração e de revelação da Escritura. Gradativamente, Deus vai mostrando o seu plano e lançando luz a revelações que ele tinha trazido que não eram tão claras assim. Tudo isso faz parte do plano de Deus e do processo de revelação
inspiração e iluminação feito pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, ele tem consciência do grande mistério que há por trás de seu chamado, de sua vocação. E esse grande mistério que era mistério outrora, mas agora fora revelado através de Jesus Cristo, também através de sua vocação, nada mais, nada menos é do que o fato de que os gentios, os não-judeus, também foram chamados à salvação. Um terceiro ponto importante que eu quero compartilhar com todos a respeito da vocação do apóstolo Paulo é que, ao invés de se gloriar de seu chamado, se gloriar no sentido pejorativo, de se orgulhar pecaminosamente, o apóstolo ele demonstra que todo este plano de Deus na vida dele, de que todo o seu chamado, na verdade, era fruto da misericórdia e da graça de Deus. Ele não merecia coisa alguma. Paulo recebe muitas instruções do próprio Cristo e recebe a inspiração para poder entender textos do Antigo Testamento de tal forma que ele foi além até mesmo dos 12 apóstolos. Ele escreveu mais que os 12 apóstolos. Ele teve talvez uma compreensão mais rápida e mais completa a respeito do Evangelho antes que os 12 apóstolos. Só que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele se achou melhor que os outros apóstolos ou que as outras pessoas. Por isso nós vemos então um terceiro ponto importante aqui. Em sua vocação, o apóstolo não foi soberbo. Ele se humilha diante desse chamado. Versículo 7, versículo 8, nós vemos isso claramente, onde está escrito o seguinte: do qual fui constituído ministro conforme o dom, reparem nessas expressões, o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ele atribui este chamado, esta capacitação, à graça de Deus, ou seja, ele não merecia, ele não tinha aptidões que fizeram com que Deus o escolhesse por conta delas. Não, é óbvio que Deus ele dá aptidões para as pessoas. Todavia, o apóstolo Paulo demonstra que tudo isso, e talvez até mesmo as aptidões que ele tinha antes de se converter, todas estas coisas eram fruto da graça de Deus. Dom, verso 7, da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele atribui isso ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo. Verso 8, ele demonstra então essa humildade, que não é uma falsa humildade, aqui é uma verdadeira humildade. E ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em vários lugares o apóstolo Paulo ele se humilha diante de Deus, mesmo sendo tão usado nas mãos de Deus como ele era. Outro texto interessante é 1 Timóteo 1,15, onde ele diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se humilhava, entendia que ele não tinha direito algum, mérito algum, tudo que havia acontecido na vida dele era fruto da graça de Deus. Da mesma forma, nós devemos olhar para as nossas vocações como ministros do Evangelho, como pais, cônjuges, filhos, na empresa, em todas as esferas da sociedade que atuamos. Nós devemos olhar para as capacidades que Deus nos deu e devemos atribuir glória e honra à sua graça, a graça dele. Ele que deu a vida a todos nós. É ele que dá a inteligência, ele que dá o ar para respirarmos, ele que dá o mantimento, ele que dá os dons naturais e os dons sobrenaturais. Por isso, devemos dizer conscientemente, graças a Deus. Ou seja, tudo isso é atribuído à graça de Deus. Um outro ponto importante que o apóstolo Paulo fala sobre a sua vocação e o seu chamado, mostrando assim a consciência e as implicações de sua vocação, é quando ele fala de seu sofrimento devido ao seu chamado apostólico. Nós vemos isso, por exemplo, começando aí no versículo de número 1, que ele diz o seguinte: por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Paulo está começando a falar aqui do seu chamado, eu coloquei numa ordem diferente, quis colocar numa ordem em relação aos assuntos que eu vou falando,
mas ele está dizendo aqui por esta causa, ele está conectando este texto ao contexto anterior, em que ele estava falando que Jesus Cristo derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios e fez de ambos um só povo. Então ele diz, por conta disso, por esta causa, porque Deus derrubou a inimizade que havia entre judeus e gentios, por esta causa, por causa desta pregação, da pregação desta verdade, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. Ele demonstra, então, que ele estava sofrendo exatamente por conta de seu chamado. Óbvio que o apóstolo Paulo, desde que fora chamado por Deus, já tinha consciência de que deveria sofrer por Deus. Quando Deus o chama, em Atos 9, 15 e 16, a respeito do chamado do apóstolo Paulo está escrito o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E todas as pessoas que são vocacionadas para algo devem estar preparadas para sofrer pela sua vocação. Sofrer os riscos, sofrer as consequências de sua vocação. Que pai que não sofre por ser pai? Que mãe que não sofre por ser mãe? Em todas as esferas em que atuamos, nós devemos estar preparados para sofrer pelas nossas vocações. Mas especificamente falando a respeito do cristianismo, o cristão mais ainda, porque ele professa a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é sempre contra a cultura, contra aquilo que as pessoas pensam. A própria ideia de Cristo bíblica é contra a ideia daquilo que as pessoas pensam a respeito de Jesus. Por isso mesmo, o cristão sempre deve estar preparado a sofrer pelo Evangelho. Nós estamos vivendo tempos muito obscuros, onde vemos a própria igreja sendo talvez, vendo o seu direito de congregar sendo tirado em algumas cidades, em alguns governos, pelo mundo afora. Em alguns lugares isso acontece de maneira momentânea, em outros lugares isso acontece de maneira permanente, em alguns lugares acontece uma perseguição física, não importa as razões, os motivos, mas isso chama atenção para todos nós que somos cristãos, que devemos estar preparados a sofrer os riscos de cristão, a abraçar a causa de Cristo, mesmo que isso signifique que nós deveríamos até mesmo morrer pela causa do Evangelho. Isso aconteceu com todos os apóstolos, exceto João. Isso aconteceu na história da igreja largamente. Em muitas ocasiões, o povo de Deus teve que escolher ou a minha vida ou obedecer a Cristo. Em muitas ocasiões, o povo de Deus escolheu obedecer a Cristo e perdeu a sua própria vida por conta disso. O próprio apóstolo que estava preso quando escreveu essa carta, mais adiante, em tempos posteriores, ele fora decapitado da segunda vez que ele esteve preso em Roma. E depois de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele demonstra estar bastante ciente a respeito do objetivo de seu chamado. O objetivo de seu chamado, nós vemos isso no verso 10, isso é muito importante para nós, porque quando somos vocacionados por Deus para alguma coisa, nós devemos ter em mente qual é o principal objetivo, qual deve ser o nosso principal foco. E às vezes nos enganamos, porque pensamos, por exemplo, quando Deus nos chamou para algo, pensamos que o nosso principal foco é agradar as pessoas ou fazer com que as coisas fiquem bem. Por exemplo, na nossa vocação de criar os filhos, às vezes nós pensamos que a melhor forma de cumprir o nosso chamado é fazer com que os nossos filhos estejam sempre bem. Nem sempre é assim. Às vezes deveremos tomar decisões que vão fazer com que, em algum momento, ou por algum momento, os nossos filhos não se sintam tão bem. A disciplina não é uma coisa que é tão agradável a princípio, mas futuramente tem um fruto bom, a longo prazo. O apóstolo Paulo demonstra estar ciente do objetivo de seu chamado. Verso 10 diz o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12. Pelo qual temos ousadia e acesso
com confiança mediante a fé nele. Esses 3 versos demonstram claramente que o chamado do apóstolo Paulo e a sua pregação revelando o mistério que outrora esteve oculto, tudo isso acontece, até mesmo a sua prisão, todas estas coisas acontecem para que a sabedoria de Deus seja conhecida. Em outras palavras, podemos associar isso à pergunta de número 1 do breve catecismo de Westminster, que responde à pergunta: qual é o principal objetivo do ser humano? E a resposta do breve catecismo é que o principal objetivo do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Nós podemos observar então que Paulo tinha consciência de que o principal foco do seu chamado não era agradar as pessoas. A prova disso é que ele estava preso. O principal foco do seu chamado não era pragmático, ele não deveria pensar de modo pragmático, mas o foco do seu chamado era a glória de Deus. Se ele estava glorificando a Deus, então todas as demais coisas eram secundárias. E esse deve ser o principal foco do nosso chamado em todas as áreas da sociedade. Além de todas as coisas que temos visto, o verso 13 do nosso texto revela de uma maneira bem interessante, uma conclusão da perícope, uma conclusão do texto, revela que o objetivo aqui principal do apóstolo Paulo é escrever isso. Por que Paulo está falando que ele estava preso? Por que Paulo estava falando a respeito do mistério que outrora estava oculto e fora revelado, a salvação dos gentios? Por que Paulo está demonstrando ter consciência de seu chamado? Por que tudo isso? Por que ele está explanando isso nesse texto? O versículo 13 responde isso. O versículo 13 diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O objetivo do apóstolo Paulo, então, ao escrever isto, era para que estes crentes não desanimassem. Por isso nós temos aí o conectivo de conclusão, portanto. Ou seja, tudo isso que eu venho dizendo, é como se ele dissesse, né? Tudo isso que eu venho dizendo tem como objetivo fazer com que vocês não desfaleçam, vocês não desanimem. É claro que eles poderiam desanimar, pois o principal líder da igreja estava preso. Então Paulo diz, olha, não desanimem pelas minhas tribulações. Saibam que isso é necessário. Saiba que isso faz parte do meu chamado. E nisso está a vossa glória. Ele diz até que eles poderiam se gloriar nisso. Não se gloriar pecaminosamente no homem, mas se gloriar no sentido de glorificar a Deus. Porque Deus havia, através dessas circunstâncias, confirmado a vocação do apóstolo Paulo na vida destes crentes. Paulo tinha consciência do seu chamado e das implicações do seu chamado. Você tem consciência da sua vocação e das implicações da sua vocação? É necessário para que sejamos uma igreja saudável, que tenhamos e examinemos a nossa consciência e tenhamos sempre essa convicção de que somos chamados para algo e a convicção também de quais são as implicações, para que Deus nos chamou, quais são as consequências, qual é o nosso principal objetivo e assim por diante. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos. Ó bendito Salvador, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo, agradecemos a Ti pelo Teu Evangelho, por este mistério maravilhoso que outrora esteve oculto, mas que fora revelado ao Pai no momento determinado pelo Senhor. E que aprove ao Senhor enviar o Teu Espírito Santo e aplicar este Evangelho nos nossos corações de forma sobrenatural. Ó Deus, diante desse texto, nos ajuda a ter consciência de nossa vocação em todas as áreas de nossa vida, nos ajude a enfrentar os desafios, a ter consciência de qual é o nosso principal objetivo. Ajude-nos, Senhor, a cumprir o teu chamado na nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.